Ok, pessoal, dá início a uma dica de hoje de processo penal, uma questão que eu coloquei na prova, na minha turma de processo penal, que é justamente sobre o princípio da serendipidade penal. Esse princípio está relacionado com o quê? Esse princípio está relacionado com a questão de provas no processo penal. Principalmente a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, as provas ilícitas por derivação, que diz o seguinte, o princípio da serendipidade, diz: será considerado ilícita uma prova casualmente descoberta que não esteja na linha de investigação da polícia? Vou explicar. Ou seja, assim, existe um mandado judicial específico para a descoberta de uma prova especificada no mandado. Então vamos dizer que haja um mandado de busca e apreensão para uma residência. Busca e apreensão de uma arma que foi usada num crime. Chegando lá, a polícia vai, para pegar a arma, abre o computador da pessoa e encontra, por exemplo, fotos relacionadas à pedofilia, crimes sexuais contra adolescentes. Pergunta-se, essa prova em relação ao crime de pedofilia, não tem crime de pedofilia, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes, serão válidas num processo penal? Então, o Supremo Tribunal Federal, copiando a doutrina norte-americana, porque nossa matéria de provas está quase toda relacionada, nós buscamos o embasamento teórico lá nos Estados Unidos, e a gente diz assim, pois é, provas descobertas fortuitamente, provas que não estão na linha de investigação, provas descobertas ao acaso, serviriam como provas ou deveriam ser tidas como provas ilícitas? Isso é o princípio da serendipidade. O que é o princípio da serendipidade penal? É o encontro fortuito de provas. É o encontro de provas de outros crimes por acaso. Como que o Supremo tem decidido essa questão? O Supremo tem decidido essa questão de duas maneiras. No HC 83.515 e no inquérito 2725, ambos lá do Supremo Tribunal Federal, eles têm decidido no seguinte aspecto: se as provas descobertas fortuitamente tiveram conexão com o objeto de investigação, essas provas são válidas, ainda que descobertas fortuitamente, ainda que não fizessem parte do objeto de autorização de busca daquela prova. Por exemplo, o ex-senador Demóstenes Torres, ele entrou com um processo alegando isso, investigando a organização criminosa do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Descobriu-se que o Demóstenes Torres era ligado à associação criminosa, à organização criminosa dele. O mandado de interceptação telefônica tinha uma clara intenção de descobrir a organização criminosa. Por acaso descobre que havia um senador envolvido, né? Ele já conseguiu um voto, o outro ministro no TRF da primeira região pediu vistas, ainda nós vamos ver o que dá isso. O ministro que votou pela ilegalidade da prova. Ali tem dois argumentos para o ex-senador Demóstenes Torres. Além da ilegalidade da prova que ele argui, é também a falta de atribuição da polícia para investigá-lo, uma vez que ele tinha foro por prerrogativa de função e não podia ser investigado por um delegado comum, a não ser pelo Supremo Tribunal Federal. Então tem dois objetos de ilegalidade aí que ele está, nulidade, vai dar nulidade também, que ele está arguindo. Mas, especificamente em relação às provas tidas como ele alega o princípio da serendipidade, ou seja,
fortuitamente descobriu. O que o Supremo já definiu, então, no HC 83.515 e no inquérito 27.25? Diz, olha, a prova é totalmente válida se ela tem conexão com o objeto da investigação. Ela é totalmente válida, ela pode ser aproveitada, ainda que descoberta fortuitamente. Se não tem conexão com o objeto de investigação, essa deverá ser tida como uma prova ilícita. Ela não vale como prova. Ela tem que ser eliminada do processo, descartada. Quem está estudando processo penal comigo, nós sabemos todo o procedimento. A prova ilícita por derivação, ela tem que ser destruída, arrancada do processo e posteriormente destruída. As partes até acompanham a destruição dessas provas, entendeu? Totalmente ilícitas, ainda que por derivação, princípio da serendipidade penal, o STJ também já tem decidido sobre isso. O STJ, no ano passado, no HC habeas corpus 282/96, decidiu: direito processual penal, descoberta fortuita de delitos que não são objeto de investigação. O fato de elementos indiciários acerca da prática de crime surgirem no decorrer da execução de medida de quebra de sigilo bancário e fiscal, determinada para a apuração de outros crimes, não impede por si só que os dados colhidos sejam utilizados para averiguação da suposta prática daquele delito. Com efeito, pode ocorrer o que se chama de fenômeno da serendipidade, que consiste na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação. Precedentes citados, HC 187 e 189 São Paulo, da 6ª turma de